Discretos, confortáveis e altamente eficazes. Já ouviu falar nos alinhadores invisíveis para o seu dente? Olha, isso aí tem ganhado o coração e o sorriso de muitos artistas e celebridades, Karina. Exatamente. Camila Queiroz, Anitta, todos esses já utilizaram esse recurso. Até porque dá para você trabalhar, né? Um alinhador invisível. Exatamente. E aí eles conseguem deixar os seus dentes alinhados corretamente de uma forma mais prática. Agora, como é que funciona e por quê? Será que eles funcionam de verdade mesmo? A gente vai conversar com a nossa especialista, ela que é doutora. A doutora Palena Pinto, que está mais uma vez aqui conosco, nossa consultora de saúde bucal. Tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Doutora. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje vamos falar sobre esse assunto, que é a mais nova tecnologia, né? Que é o alinhador invisível. É verdade. Hoje eu usei aparelho durante 5 anos e meio. Aí você imagina. Infelizmente, ainda não tinha os alinhadores invisíveis. Então, assim, eu achava uma estética horrível. Eu não gostava de sorrir em foto. Então, era a gente era apelidado, né, de sorriso metalizado. E hoje o negócio mudou. Graças a Deus, né? Que bom. E qual é essa diferença, Palena, desses, né, aparelhos tradicionais, como a Karina usou, e para os alinhadores invisíveis? O que a tecnologia evoluiu aí nesse tempo e que tem trazido para a gente de benefício? Primeiro, eu trouxe ele para vocês darem uma olhada. Um aqui que já está pronto. Existem várias marcas de alinhadores invisíveis, vocês devem ouvir vários nomes diferentes, mas todos são alinhadores invisíveis. Vocês vão receber o aparelho que foi... Pronto, isso. Vocês vão receber o aparelho que foi desenhado para você, específico. A gente faz um exame que ele é o escaneamento 3D. Ele é específico para o seu caso. E aí a gente coloca em softwares, roda IA, e aí o dentista especializado, ele vai fazer o seu planejamento. E olha só como ele é bem tranquilo, confortável, invisível, né, transparente e se encaixa perfeitamente na sua mordida. E o kit vem assim, todo lindo, com espelho. Deixa eu pegar o restante. Não fiz meu trabalho de não fez. Assistente de palco. E vem também com esse dispositivo que vai ajudar você a encaixar na boca. E essas borrachinhas que são pra gente fazer a mordida e travar certinho o aparelho na boca. Ele não é rígido, como vocês podem ver. Ele é rígido, como vocês podem ver, né? Ó, ele não dobra com facilidade. Então, tem que ter cuidado com isso. Por isso que é preciso morder para encaixar direitinho. E esses aparelhos, eles surgiram com essa necessidade de atender justamente as pessoas que querem trabalhar, ter uma vida social, não atrapalhar a sua autoestima, ter uma rotina normal. Agora, em relação à funcionalidade deles para os antigos aparelhos tradicionais, qual seria a diferença? Bem, ele funciona da mesma forma. Ele tem toda a tecnologia do anterior, né? Vai fazer todas as movimentações que a gente precisa. Porém, ele é dessa forma, ele é confortável, ele é transparente, então você pode ficar com ele e trabalhar, você pode ficar com ele e não ter aquelas machucadas que a gente tinha na gengiva. Eu também usei aparelho por bastante tempo. Eu sei como é um pouco cansativo, eu sofri na pele, mas ele tem todas essas vantagens. Além disso, ele traz algumas vantagens que são assim bem interessantes para a gente comentar. Ele, por exemplo, não vai te impedir de comer. Você não tem essa preocupação de ficar com o alimento preso no aparelho. Você tira ele para comer. Depois você só escova os seus dentes e coloca novamente. Então a gente tem essa vantagem muito grande em relação ao aparelho fixo metálico, né? Porque o aparelho metálico, gente, era uma das coisas que eu ia ressaltar. Quando você até pensava... será que eu vou comer? Será que eu tô em algum local aqui, eu não vou comer isso aqui, porque senão vai ficar... Porque tem todo um ritual para você fazer a limpeza, a asepsia do aparelho, dos dentes. E é realmente uma coisa muito trabalhosa e às vezes até desconfortável, dependendo do alimento que você come, né? Porque às vezes pode quebrar o aparelho. Aconteceu muito comigo isso. Uma outra queixa também, doutora Palena, que as pessoas falam é que você tem um dia para colocar o aparelho.
mas não tem um dia para terminar. Né? O tratamento se estende, toda vez que você chegava no dentista, não, você vai usar aparelho por 2 anos. Nunca são 2 anos. A pessoa passa, a Karina passou 5, a Menteada acho que passou uns 10 anos da vida dela, acho que até hoje ela tá de aparelho. E aí, como que a gente tem essa programação? Por que que isso acontece com um aparelho, né, ortodôntico tradicional? E se com os alinhadores invisíveis isso muda? Você tem uma programação de prazo, é um prazo menor do que o outro? A gente tem uma programação muito correta e muito previsível, porque a gente faz esse escaneamento. Nesse escaneamento já vem o tratamento, você consegue ver o início e o fim, como vai ser o final, como vai ser o depois, entende? Então já tem todas as movimentações programadas nesse software que a gente usa IA, a gente usa todas as movimentações dentro do programa e faz o planejamento correto. Então é possível sim a gente ter uma ideia de quanto tempo você vai usar o aparelho, uma ideia precisa, né? Não só uma ideia, um tempo preciso para falar. Tanto que quando você recebe o seu alinhador, você recebe o tratamento completo. Por exemplo, você vai ficar 1 ano de aparelho, então você vai receber 12, cada mês, né, você vai trocar. Você vai receber 12 dispositivos para você ir trocando mensalmente. Corretíssimo, como tá para ser. Então, é uma coisa assim bem previsível, é um tratamento muito previsível e tem essa vantagem em relação ao aparelho metálico. Por que que o outro demorava mais? Desculpa. Por que demora mais? É. Olha, eu posso dizer assim que existem alguns imprevistos assim dentro dos tratamentos que sem o escaneamento a gente não tem como ver, né? E também existem diferentes profissionais que levam o tratamento de diferentes formas. Então, isso vai levar também pode ser que fique mais tempo de aparelho, pode ser que fique menos tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu fiquei mais tempo porque o meu caso foi muito complexo dentro da odontologia, né? Eu tive dentes supranumerários, que são dentes extras na boca. Então, tiveram que criar um aparelho para mim. E aí, depois, eu usei o aparelho fixo normal. Então, foi tudo fora da curva. Mas o meu irmão, ele usou o aparelho o tempo certinho. Acho que foi 1 ano e meio só de aparelho. Mas hoje em dia, até com aparelho metálico, a gente já consegue dar uma previsibilidade um pouquinho melhor do que nos anos passados. Assim. E hoje, além desse planejamento, dessa previsão de início, meio e fim de tratamento, você consegue também dar àquele paciente, por exemplo, depois, fazer uma projeção muito alinhada com o tratamento que vai ser desenvolvido, da expectativa de como é que vai ficar esse sorriso? Sim, a gente pode, dentro do tratamento, quando a gente vai fazer a consulta, né, a gente tem todo esse procedimento, a gente faz a consulta, recebe o escaneamento 3D. Uma outra vantagem é que a gente não precisa fazer aquela moldagem, né, que muitos pacientes se incomodam. Então, quando a gente faz isso, antes de receber o aparelho, a gente mostra tudo para o paciente, no nosso computador, né? Mostra para ele como que vai ser o início, o meio e o fim. Mostra para ele todo o planejamento que foi feito e ele meio que entende junto com a gente o processo que ele vai passar. Isso é muito legal porque ajuda a alinhar a expectativa, e ele né, em relação à realidade que vai ser feito o tratamento. Ele participa do tratamento dele, então ajuda ele a compreender o que ele está passando e também a usar o aparelho de forma efetiva, porque, por exemplo, a gente precisa usar esse alinhador invisível de 20 a 22 horas por dia. Senão ele não funciona. Tem que usar o tempo todo, a gente só tira mesmo para comer. Então, isso vai ajudar o paciente a estimular, né? Vai estimular o paciente a fazer o correto. E qual seria o maior desafio nessa adaptação? Existe um período de adaptação do paciente com o alinhador? Qual é essa dificuldade que os pacientes relatam? O que eles mais relatam é a fala. Tem um períodozinho para se adaptar com a fala, porque querendo ou não, apesar dele ser invisível, fino,
quando a gente coloca algo na boca, a gente tem A impressão uma que dificuldade, dá, né? doutora Palena, é que parece assim uma dentadura, né? Eu nunca usei, eu usei muito tempo, como eu falei, o fixo, né? Que já é na minha opinião é horrível. Mas parece assim que você está colocando assim uma dentadura. Não, quem já usou placa de... Não é tão como a de bruxismo, mas quem já pegou a placa do clareamento dental caseiro, é parecida, só que ela é rígida, essa do alinhador invisível. Então você consegue falar com o tempo, porque ela não fica se movimentando. São só as primeiras 24, 48 horas que você fica se acostumando com aquilo ali dentro da boca. A fala realmente é só no comecinho, Sim. não interfere. Não então, interfere mesmo. Por exemplo, os artistas que trabalham, gravam, ninguém percebe. Por exemplo, vocês que já têm até uma facilidade com a fala, têm muita experiência fonoaudiólogos, já trabalharam com isso, têm exercícios para trabalhar a fono, vocês não teriam dificuldade. Artistas assim, Anitta com certeza não teve dificuldade para usar o dela, né? Mas pessoas como eu teriam essa dificuldade nas primeiras 24 horas, sim. E quando a gente fala de higienização, tanto dos dentes que estão, quanto do aparelho, como é que é feita essa higienização? Vamos lá, dos dentes continua como sempre, normal, né? Fio dental, isso também é uma grande vantagem, assim, do aparelho invisível, porque vocês têm a ideia de como era quando usava o aparelho metálico, tinha que usar o passa-fio, né? Então tinha muita gente que deixava de usar o fio dental. Passa-fio. Às vezes eu deixava de comer para não ter. As pessoas emagreciam. Emagrecia, deixava de comer para não. Muita gente deixava de passar o fio dental por causa disso, né? Então o aparelho metálico ele é muito associado à doença gengival, à inflamação gengival, do programa que a gente fez anteriormente, né? Que sangramento, inchaço. E o aparelho invisível, ele não vai trazer esse problema, porque você não vai ter esses dispositivos na boca, você vai poder tirar, escovar os dentes, passar fio dental normalmente, sem nenhum problema. E a única adição vai ser escovar o aparelho. Aí uma escova nova só para o aparelho e não vai ser com pasta de dente, vai ser com sabão neutro. Igual a higienização da placa do bruxismo. Pronto. E doutora, você falou sobre esse tempo de uso, né? 22 horas, 20 a 22 horas por dia. O que acontece se o paciente não seguir a risca esse tempo, esse prazo, não tiver essa disciplina? Se não seguir a risca, vai acontecer o mesmo que pode acontecer quando você quebrava o bracket e não ia fazer a manutenção para colocar, né? O seu tratamento vai demorar um pouco mais e talvez a gente precise escanear de novo para refazer o seu protocolo de tratamento individualizado, né? Porque aí não usou direito o aparelho, aí a gente tem que ver, porque todas as placas elas são feitas para serem trocadas no momento correto. E aí se não foi feito o uso correto, então tem que refazer tudo do zero. Gera algum incômodo para quem está usando, por exemplo, para adaptação, alguma dor, o paciente sente? Porque no começo de quem usa, a gente escuta relatos, né, Karina? Você sente um pouquinho de dor, desconforto. Eu acho isso uma outra grande vantagem, porque quando a gente colocava o metálico, tinha alguns casos que a gente tinha que colocar uma borrachinha entre os dentes para separar e depois colocar um anel metálico. Eu já botei aparelho, então eu passei por isso. Por exemplo, eu sentia muita sensibilidade, tanto quando você vai morder, parecia que a boca ficava dolorida, entendeu? De você abrir e fechar. Então, eu me incomodava muito nos 3 primeiros dias, assim, para alimentar. Tanto que eu não conseguia comer coisas muito rígidas, como uma carne. Então, nos primeiros dias, eu comia um purezinho, um negócio, assim, deu uma emagrecida legal, né? Ele é bem liso e ele é rígido. Ele é feito com impressão 3D. Então, você tem toda uma tecnologia aplicada que não vai trazer esses sintomas assim dolorosos. Eu não tenho nenhum paciente que tenha reclamado até agora de dor usando o alinhador invisível mesmo. A única reclamação que tem é da fala, nas primeiras 24 horas. Vai se acostumando, né, com aquele... Mas ele é bem liso, bem fino, então passa rápido. Agora, eu tenho mais relatos das vantagens, né? São muitas vantagens que a gente tem no uso desse aparelho. E
superam muito em relação ao uso do metálico. Inclusive, o que você falou de é metálico, eu não conseguia sorrir, porque me chamavam do apelido sorriso metálico e tudo mais. Com o advento desse aparelho invisível, tem a adesão também de muitos adolescentes, porque adolescente também já está nessa fase de quer sorrir, não quer sorrir. Ainda mais hoje com as selfies da vida. Então, quem tem filho sabe que o filho não quer mais nem aparecer na foto, não quer mais nem sorrir, aquele adolescente, é tudo assim, ó. Não me filmo. E aí os adolescentes estão aderindo muito, os que já têm a idade para colocar, né, aos aparelhos invisíveis, justamente por isso, porque você pode seguir com a sua vida normal, não vai sofrer bullying na escola, não vai ter nada disso, e vai poder manter e prevalecer a sua saúde, né, que é mais importante, e a estética. Quais são os principais mitos em relação à utilização dos alinhadores? Tu poderia desmistificar aqui alguns? O que é o mais... Por exemplo, o que é muito caro, se é mito ou é verdade? É mito. É mito. É um grande mito, né? Tudo depende, né? É um tratamento individualizado, bem personalizado. Então, tudo depende do caso. O mito principal é... Casos complexos não podem ser feitos com o aparelho invisível. Esse é o mito principal. Quer dizer que ele é um alinhador e ele só pode ser feito para alinhar pequenas coisinhas assim. Não é verdade. A gente consegue consertar mordida aberta, a gente consegue resolver qualquer problema que tiver ali. Só vai levar tempo. Num caso que seria um alinhamento que seria de 4 meses, um caso complexo ele vai levar ali um ano e meio, entendeu? Mas com toda essa comodidade que o aparelho invisível pode trazer. Então tem essa diferença. E ele ainda consegue ser, às vezes, mais rápido do que o tradicional. E doutora, depois que você faz o tratamento completo, fez direitinho, tá com um sorriso lindo, tem caso de reincidiva, por exemplo, de voltar e você precisar usar novamente, precisa fazer aquela contenção após o uso? Como é que funciona esse pós-tratamento? Todo mundo que usa aparelho tem a chance da recidiva, né? Porque independente se o aparelho é invisível, invisível ou os tradicionais. Ou tradicional, exato. Todo mundo tem a chance da recidiva. No caso do aparelho invisível, ele vai depender um pouco se você usou da forma correta, se usou direitinho, das 20 a 22 horas por dia, se fez tudo correto, e também de colocar a contenção e usar a contenção. Antigamente só tinha essas contenções metálicas, né? Hoje em dia a gente tem contenções estilo o alinhador invisível para usar, que são mais discretas também, você consegue usar por mais tempo. E também continua com essas metálicas. Todo aparelho que você coloca, você precisa colocar a contenção e você também precisa voltar ao dentista, ao especialista, para fazer uma espécie de manutenção. Não aquela manutenção conhecida, né? Mas a visita ao dentista, ela precisa ser feita para você olhar se teve alguma mudança, alguma alteração, se precisa fazer ajuste na contenção. Então, o ortodontista, assim como o implanto e como a prótese, é um casamento. Você falou dessa manutenção durante o uso dele nesse programa, né, personalizado. Sim. Tem as idas ao dentista frequentes? Tem as idas, porque a gente precisa acompanhar a evolução do paciente, né? Por mais que seja esse tratamento bem fácil, que a gente entrega já todos. Qual que é a periodicidade? Muda de paciente para paciente? Muda de paciente para paciente. Porque geralmente, no meu caso, né? Era mensal. Era mensal. Nesses aqui, a gente tem casos que a gente faz a troca de 23 dias e 23 dias. Tem casos que a gente faz troca de 30 em 30. Então, dependendo do protocolo do paciente, a gente faz a cada troca de placa ou a cada 2 trocas de placa, né? Porque o acompanhamento ali é essencial para saber da evolução do paciente, principalmente para dar aquela revisada, ver se está usando de 20 a 22 horas por dia, tudo isso. Então, é essencial o acompanhamento. Igual ao acompanhamento do clareamento caseiro, né? A gente tem que ver se o paciente está fazendo direitinho, se tem algum machucado. E é para isso que serve também o acompanhamento do dentista. Nunca a gente consegue fazer nada sozinho, nenhum tratamento. É para fazer sem a nossa supervisão.
Há alguma idade mínima para fazer? Por exemplo, um adolescente e um idoso, eles conseguem se beneficiar muito desse tratamento? Todo mundo consegue se beneficiar, né? Tem esse mito de que gente mais velha ali não pode usar aparelho, mas todo mundo pode usar sim. A idade recomendada para começar a usar aparelho é em torno ali dos 14 anos, depois que erupciona o último dente, geralmente é aí. Desculpa, gente. Desculpa, depois que nasce o último dente permanente é a hora que a gente... Que é por volta dos 14 anos. É Tanto faz homem ou mulheres. É por volta dos 14 ali que a gente leva pro dentista para ver se precisa de aparelho ou não, né? Tem alguns casos que, claro, a gente leva bem cedo. Eu, por exemplo, comecei aí com 9, porque apareceram problemas em mim que me levaram ao dentista bem cedo. Então, sempre é bom levar antes, né? Para saber. Se você já leva com periodicidade, aí já vai ter uma ideia de se precisa ir ou não no ortodontista. Doutora, agora a gente vai falar sobre como escolher o alinhador invisível correto, porque existem várias marcas no mercado. A gente sabe que tem umas marcas mais famosas, tem muito marketing, mas como saber que você está escolhendo um de qualidade, que aquele vai dar resultado efetivo? Existe diferença entre essas marcas? O que você pode falar pra gente? O que eu posso falar, gente, é o seguinte, depende muito do dentista. Porque tem algumas marcas, sim, que você não pode fazer alteração no planejamento do software, por exemplo. Mas algumas marcas você pode. Então, depende da escolha do dentista com o que ele trabalha, com o software que ele trabalha. E o software depende, né, da marca que você escolhe e tudo mais. Então, é sempre preferível escolher um alinhador que você possa, o dentista tenha liberdade para mexer, né, escolher o tratamento, qual é a melhor manobra, qual é a melhor decisão definida para o tratamento. Então, depende muito do dentista. Lá no consultório a gente tem a melhor opção possível e trabalhamos com dentistas especializados para isso e sempre fazem a escolha final, né? Por mais que a gente tenha tecnologia de ponta, trabalhe com IAs, trabalhe com softwares, a opinião definitiva do especialista sempre vai prevalecer. Então é bom ter isso em mente. Então lá no consultório vocês vão ter a melhor oportunidade de colocar esse aparelho. Falando em consultório, gente, se vocês estão precisando de um tratamento especializado, humanizado e acolhedor para sua saúde bucal, é só procurar a doutora Paliana Pinto. Lá você vai encontrar vários tipos de tratamento individualizados para a sua necessidade. A gente vai ter que colocar aqui o QR Code para você saber mais detalhes e conseguir agendar aí a sua consulta. Nossa, e falando em consulta, vamos falar de inovação? Quais são as inovações? O que tem de novidade? Você falou da inteligência artificial, Sim. Mas hoje, o que a gente pode dizer aqui de novidade no que relacionado à ortodontia? A gente sabe que a ortodontia está ligada a tudo. Por exemplo, lá em casa a galera quase toda usa aparelho. Então, melhora sono. Não é só uma questão de estética. No meu caso, eu tinha distúrbios até na alimentação, né? Que você melhora a mastigação, consequentemente. Não é só de estética. Então, esse aparato de inovação, aí, o que vem por aí nessa área? Bem, dentro da ortodontia, a gente tem todo esse planejamento, né, para fazer os aparelhos invisíveis, como eu falei para vocês. E como você apontou muito bem, a ortodontia ela tá ligada a absolutamente tudo dentro da odontologia. E a odontologia é muito grande, então ela tá ligada a tudo na nossa vida, até coisas que a gente nem imagina. O sono é uma delas. E uma área da odontologia está se expandindo muito, que é para a área do sono. Existe algo chamado apneia, que é quando a gente para de respirar durante o sono. E aí a odontologia está desenvolvendo aparelhos para ajudar nesse ponto. Porque na cirurgia, a cirurgia ortognática, que vocês já devem ter ouvido falar... A gente já trouxe essa pauta aqui, até com o doutor Ricardo Coringa. A cirurgia ortognática, a irmã da... Qual é o nome dela? Da ex-mulher do Belo. Da Graciane. A irmã da Graciane fez para ir pro BBB, então ficou muito famosa nessa época a cirurgia. Então essa cirurgia ela também pode ser feita para melhorar o sono, quando a gente tem esse espaço aqui muito fechado, muito curto. E aí serve para isso. Isso já é uma tecnologia que já existia. Então agora a gente a gente está estudando, aprofundando e desenvolvendo aparelhos impressos 3D
para melhorar e trazer a mandíbula para frente para não precisar, né, fazer cirurgia e reduzir ronco, reduzir episódios de apneia. Isso é uma das coisas mais incríveis que eu tô vendo agora dentro da odontologia digital e a gente está trabalhando com isso lá no consultório também. Já tem essa tecnologia aqui em São Luís? Já tem. Essa tecnologia é muito utilizada dentro da DTM, né? Para quem tem distúrbios da articulação. E tá virando mais um braço que é a odontologia do sono, né? Que a preocupação com o sono, com o estresse está crescendo muito. Então, eu já me especializei nessa área, né? Porque eu já sou DTM. Então, eu tenho que ir para cá também. A gente não pode parar. Então, eu já estou trabalhando, sim, com casos como esse, com a tecnologia. E geralmente são mulheres que vêm reclamando que o marido ronca. Então, a gente já consegue seguir por esse caminho aí. Ninguém gosta de ronco. Essa tem sido a atual, mas a impressão 3D, por exemplo, já está rolando dentro da odontologia há muito tempo. E as IAs estão dominando, né? Agora estão fazendo tudo para a gente em relação de mapeamento, planejamento do tratamento e até mesmo. Ajuda muito no planejamento, mas como eu falei para vocês, sempre vai precisar da nossa opinião ali final. A gente que vai determinar se está certo, se está errado, porque ainda não está. Eu vejo que a IA ainda está precisando assim daquele ponto final, promptzinho correto, aquela coisinha assim que a nossa cabeça tem, mas eles ainda não têm. Então isso faz a diferença ainda, mas que ajuda bastante, ajuda. E se a gente não se adaptar a isso, a gente fica para trás, né? Então é importante botar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, essas tecnologias. Coloque no seu dia a dia aí para descobrir uma tecnologia para fazer a limpeza no bucal de uma forma bem rápida, prática, que a gente pode fazer em casa. Eu vou ver se eu invento esse. Olha, tenho certeza de ficar milionária. Porque é natural a gente ter que ir no dentista fazer, né? Fazer a limpeza frequente, mas é demorado, é chato, às vezes dolorido. As duas reclamando, né? Pra mim que é chato. Não, gente, abafa, acabou o programa, tá tudo bem, todo mundo feliz. Que tem daquele negócio ali, eu acho que qual a necessidade daquilo, gente? Todo mundo com um sorriso lindo agora. E vamos pra nossa caixinha. Bora. Malena, fique à vontade para responder nossa perguntinha. Vou até pegar pra ela. Pronto, fica essa caixinha preta, abra a caixinha, você já... Essa caixinha tem coisa. Já é saúde na vista, já sabe. Pronto. Gente, vocês viram como a gente tá bonitinho? Todo mundo combinando, né? A gente sempre combina, cara. Eu adoro acho incrível, isso. Muito combinandinhos. O que você aprendeu sobre si mesmo recentemente? Ui. Nossa, essa é nova, essa pergunta é nova. Eita, Bruninha. Bruna tá arrasando aí nas perguntas. O que eu aprendi recentemente? Eu lembro que na temporada passada eu falei muito sobre querer ser uma pessoa mais leve. Não sei se vocês lembram, né? Quem acompanhou ano passado lembra da leveza. É um desejo. Eu percebo que recentemente eu desenvolvi essa habilidade de trazer mais leveza para os problemas e acreditar, colocar na mão de Deus que vai melhorar e tudo vai dar certo. Né? Acho que tem a ver um pouquinho com a nossa espiritualidade, né? De ter um pouco mais de fé nas coisas. E além disso, eu queria ser uma pessoa mais confiante. Né? Então, eu também virei uma pessoa mais... Recentemente, passei por um... Confiança tá no topo. Tá no topo, né? Eu vivo falando que eu tô linda, inclusive tô linda, né? Recentemente, eu fiz um seletivo, um concurso, né? Pra ser professora e tal. E aí eu fiquei, eu não vou passar, não vou passar. E eu tava assim, aí no dia seguinte eu tava, cara, eu vou passar. Eu dei a melhor aula da minha vida. E fui lá... E deu certo, assim, mais ou menos, né? Fiquei em terceiro e para uma pessoa que não finalizou o doutorado ainda, né? Tá ali no primeiro semestre, eu achei que eu fui muito bem de concorrer ali com gigantes e ficar ali em terceiro. Então eu fiquei, cara, eu sou muito boa, pra que eu tenho medo das coisas? Vou lá e faço, né? Quero alguma coisa, eu vou lá e vou atrás, né? Então, recentemente eu descobri que eu sou uma pessoa corajosa, e que eu devo ir atrás das coisas que eu quero. Se eu quiser, eu vou lá e faço. E tem que ir atrás dos sonhos mesmo, e é isso aí.
Então não deixe para depois os seus sonhos, gente. Se você tem o sonho de estar com o seu sorriso e com a sua autoestima lá em cima, já sabe o que você tem que fazer, tá? Sabe até onde Não procrastine, porque às vezes a gente vai deixando para depois, e quando vai buscar o tratamento, às vezes tem até umas necessidades maiores que você podia ter intervido antes. Gente, finalzinho aqui do nosso bate-papo. Passou tão rápido. Eu adorei e eu acho que você tá certíssima, porque a gente tem que encarar a vida de uma forma bem mais leve, porque a vida já é muito pesada. E se a gente leva com esse fardo, só quem adoece é a gente. Eu venho com esse mantra também há anos, desejando todo dia de ter uma vida, uma jornada feliz, uma jornada leve. E é essa jornada que a gente quer levar para dentro da sua casa. Porque saúde, a gente fala muito de alimentação, de movimento, de saúde mental, mas não é só isso. O sentir também é saúde. Né? A gente se sentir bem, se sentir confiante, corajosa. Parece que a gente tá Também é caminhando saúde, né? o tempo Melhora todo. tudo à volta. E que bom, né? E Que é a gente, isso. ano que vem, na próxima temporada, eu quero outro depoimento dela aqui. Ainda melhor. Deixa o seu depoimento pra gente, aproveita e se inscreve aqui no canal, gente, é de graça. E aí toda vez que tiver episódio novo, você vai receber uma notificação para lembrar de assistir o Saúde na Mídia. Vai ser um prazer te ter aqui e sugestão de pauta, de entrevistados, fique à vontade. Isso aí, gente. Saúde, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, Até. tchau.